Para a nossa meditação nessa oportunidade, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 16. Romanos, capítulo de número 16, nós faremos a leitura e análise dos versículos de 17 a 20. Mesmo assentados como os irmãos estão, façamos essa leitura com reverência ao nosso Deus. Romanos 16, 17 a 20, eu farei a leitura e peço que os irmãos se atentem por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Senhor: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegra a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Feche os olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para falar aos nossos corações. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós acabamos de ler a sua palavra, e nesse instante a nossa oração é rogando que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Nos capacite a verdadeiramente compreendermos o que aqui está escrito, para vivermos de acordo com a sua vontade. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Meus irmãos, toda pessoa que cozinha, volta e meia se depara com uma situação que é bastante complicada: adicionar ou não adicionar pimenta a algum alimento. Porque várias comidas precisam nem que seja um pouquinho de pimenta para dar sabor a elas. Só que aí tem sempre aquela situação: alguns comem pimenta e outros não comem de jeito nenhum. E aí, fazer o quê? Normalmente se coloca a pimenta à parte da comida, e aqueles que desejam comer a pimenta adicionam na quantidade que quiserem. E aqueles que não comem pimenta de jeito nenhum não adicionam pimenta na comida, e todo mundo fica satisfeito. Dessa forma, o cozinheiro, a cozinheira, consegue agradar a todas as pessoas. E nessa oportunidade eu quero falar sobre agradarmos, mas não agradarmos os homens, agradarmos ao nosso Deus. Aprenderemos sobre a importância de agradarmos primeiro a Deus ao invés dos homens. O tema principal da nossa mensagem, dessa oportunidade, nossa grande ideia, é: devemos agradar a Deus antes dos homens. E nós vamos ver algumas razões pelas quais nós devemos agradar primeiro a Deus ao invés dos homens. Sendo que a primeira delas se encontra no versículo de número 17. Observe: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. A primeira razão pela qual nós devemos agradar a Deus ao invés dos homens é porque os homens trazem divisões. O Brasil atualmente, meus irmãos, está bastante dividido, pois metade da população, ou boa parte da população, acha que o Lula não deveria ter sido inocentado de forma nenhuma, e uma boa parte acredita que ele não deveria nem ter sido preso. Alguns assuntos são bem delicados, como por exemplo política, que eu acabei de citar. Provavelmente, dependendo do lado que você apoia, você ficou meio incomodado com essa minha fala, com essa minha colocação. E o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, sobre nós estarmos prestando atenção em pessoas que o tempo todo buscam somente divisões, somente afastamento dos irmãos, através de assuntos, notícias que só geram desentendimento, começando por assuntos triviais como política e assuntos sérios de verdade, como doutrinas acerca da palavra de Deus. A igreja de Roma, meus irmãos, ela era composta por vários lares onde as pessoas se reuniam para estarem cultuando a Deus. Em razão disso, não tínhamos um templo físico onde a totalidade da igreja se reunia, mas ao contrário disso, a igreja se reunia ao mesmo tempo em várias casas, comportando assim todos os cristãos. É por isso que é explicado o porquê que há tantos problemas de relacionamento, e porque o apóstolo Paulo gasta tanto tempo falando a respeito de convivência, de relacionamento, de postura na vida cristã. Tanto que aqui no versículo de número 17,
ele começa com esse roubo dele para ensinar os cristãos que não era um pedido simplesmente para quando eles sentissem vontade. Era uma ordem visando o bem de cada um dos cristãos. Era uma ordem visando eles crescerem, se desenvolverem, estarem melhor para poderem glorificar o nome do Senhor. Eles deveriam, portanto, estar atentos a quem provoca intrigas na igreja. Meus irmãos, não se enganem. Ele não está falando o seguinte: olha, tem um povo que não serve a Deus, que está vindo para a igreja, que é descrente, se denomina como descrente, e esse povo está apontando algum tipo de discórdia. Ele não fala sobre isso. Na verdade, se tratavam de pessoas que se denominavam cristãs, que estavam dentro da igreja, e o tempo todo fomentando discórdias, o tempo todo buscando para que houvesse algum tipo de racha, de afastamento, de discórdia dentro da igreja. As famosas panelinhas, divisões, dissensões dentro da igreja. Eles faziam com que as pessoas gastassem muito tempo com assuntos de menor importância, para onde não tem por que discordar ou gastar tempo discordando, as pessoas até mesmo estivessem dispostas a darem as suas vidas em questões de pouca importância. É contra essas pessoas que o apóstolo Paulo alerta, para que a igreja de Roma, a nossa igreja, todos nós estejamos atentos para nos afastarmos dessas pessoas. Pessoas que desejam o tempo todo gerar discórdia, gerar confusão dentro do seio da igreja. O padrão a ser seguido, meus irmãos, para Roma e para nós hoje, é o Evangelho do Senhor. Em Roma, de forma mais particular, o Evangelho chegou muito provavelmente através do evento do Pentecostes, onde tinham judeus que viviam em Roma e estavam neste momento em Jerusalém, presenciando toda a descida do Espírito Santo e o falar em línguas idiomáticas neste período. Depois eles voltam a Roma e começam a pregar o Evangelho nessa localidade. Por isso, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo diz a eles é o seguinte: olha, não foi isso que vocês aprenderam. O Evangelho que chegou até vocês, eu tenho confiança, convicção de que não pregava divisões, não pregava rivalidade, não pregava distanciamento entre os irmãos. Pelo contrário, o que esses irmãos tinham não era falta de informação. O que eles tinham eram pessoas propagando desinformação de forma desavergonhada, a ponto de nem queimar a cara de vergonha. É uma desinformação com o propósito de fazer errar, de fazer cair, de fazer separação dentro do corpo de Cristo Jesus. É por esse motivo que o apóstolo Paulo ordena que se afastem dessas pessoas, para que não sejam contaminados por suas heresias, pois os que vivem em desacordo com a doutrina bíblica, com a lei do Senhor, não agradam ao Senhor da palavra de forma nenhuma. Aqueles que vivem de forma proposital, em desacordo com a palavra de Deus, não agradam a Deus. É por isso que todo cristão deve se afastar de pessoas que vivem em desacordo com a fé cristã, ao mesmo tempo que fingem amarem muito a Deus. Dizem amar a Deus, mas vivem como se nunca tivessem conhecido o Senhor. Fazem tudo, pensam tudo, falam tudo que desagrada o nome do Senhor. Para que você entenda de uma maneira ainda mais clara, é muito semelhante a uma pessoa que diz que é fitness, que ama a vida saudável, assinou inclusive um plano anual de academia, mas nunca vai a um treino, não faz uma dieta. E se você perguntar, ela vai falar que qualquer pessoa saudável é fruto de hormônios, é fruto de algum tipo de bomba, é fruto de algum tipo de tratamento cirúrgico. Que não existe essa coisa de exercício e alimentação saudável para gerar uma vida saudável. É tudo fruto da mídia, é tudo mentira que estão espalhando por aí. É a pessoa que sabe a verdade, mas está muito desejosa de desencorajar as pessoas a fazerem o que ela deveria fazer também. É uma pessoa que pega a informação, esconde para si e começa a mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para pregar a desinformação. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo nos diz, meus irmãos, que essas pessoas que causavam divisão dentro do corpo de Cristo Jesus, elas não eram pessoas desconhecidas. Observe, ele diz: rogo os irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Ou seja, essas pessoas eram conhecidas da comunidade justamente por sempre buscarem divisões, conflitos. Eram pessoas que amavam altercar, discutir pelo menor motivo possível. Eram pessoas que não tinham nem um pingo de
de vergonha na cara, queriam a confusão pela confusão. Como a gente costuma dizer, elas só queriam causar, só isso. Eram pessoas que na igreja queriam somente causar. De uma maneira mais clara, elas procuravam mostrar que o pecado não era tão errado. Viver no pecado é certo, e Deus vai nos aceitar dessa forma. Vamos fazer tudo que Deus não gosta, porque Deus não vai se importar. Olha, eu estou fazendo e não está acontecendo nada comigo. Era isso que eles defendiam, era esse o entendimento deles. Eles queriam liderar o povo de Deus para a desobediência ao Senhor do povo e para fazer com que, através dessa liderança, eles tivessem algum tipo de destaque, de status no meio do povo. É por essa razão que o apóstolo Paulo recomenda: abram o olho com essas pessoas, fiquem atentos a todo aquele que te incentiva a desvirtuar-se da palavra de Deus, da orientação do Senhor. Por isso, deveriam abrir os olhos para essas pessoas que causam confusão, que causam divisões, que ensinam a viver no pecado como se fosse algo certo, algo que o Senhor deseja. Essas pessoas são um perigo para a fé verdadeira, para as pessoas que verdadeiramente querem viver de maneira séria com o Senhor, porque ensinam que desobedecer a Deus é saudável, desobedecer a Deus é correto, desobedecer a Deus é prazeroso. Por isso, entenda de uma vez por todas, meus irmãos, não são todas as pessoas que falam sobre a Bíblia que falam necessariamente da parte de Deus. Não são todos aqueles que pegam a Bíblia e começam a dizer: eu tenho uma mensagem do Senhor, que verdadeiramente traz uma mensagem do Senhor. Biblicamente, a gente tem, por exemplo, o perfil de Balaão, um homem exatamente nesse perfil, mostrando que tinha uma mensagem do Senhor, quando não era a mensagem do Senhor, coisíssima nenhuma. Entenda, a palavra de Deus pregada de forma verdadeira, de forma fiel, de forma clara e objetiva, nunca vai te incentivar, te ordenar, te aconselhar a pensar, fazer ou falar qualquer coisa que desagrade o nome do Senhor, que rompa com a lei de Deus, que te leve além do que o Senhor permite que você faça. Por isso, esteja atento ao que você acessa e compartilha nas suas redes sociais. Não consuma coisas que adoeçam sua alma. E seja atento ao que você ouve no seu celular. Seja atento a cada palavra que é dita a você. Preste atenção no que você assiste na sua TV e o que você presencia na igreja. Se for algo condenado por Deus, onde as pessoas apoiam, incentivam e não querem mudar, afaste-se. A ordem do Senhor é para se afastar. Que em tudo nós sejamos fiéis a Deus, não à igreja, não ao pastor e muito menos aos falsos mestres. Que nós sejamos fiéis ao nosso Senhor e sejamos de olhos abertos a todos aqueles que são infiéis e nos aconselham à infidelidade. A segunda razão, meus irmãos, pela qual nós devemos agradar a Deus ao invés dos homens, se encontra no versículo número 18. Volte seus olhos por gentileza. Diz assim: porque essas tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. A segunda razão, meus irmãos, pela qual nós devemos agradar a Deus antes de agradar os homens, é porque os homens servem a si mesmos. Eu não sei você, mas eu amo churrasco. Mas não é simplesmente comer churrasco. Eu gosto de preparar o churrasco. Eu gosto de ser churrasqueiro. É muito bom. E depois de várias tentativas frustradas à frente de uma churrasqueira, eu aprendi a assar uma carne até de forma digna. Não maltrato demais o boi, mas não. Mas eu aprendi uma coisa muito, muito importante. O churrasqueiro, ele não deve se servir primeiro, na verdade, ele deve servir primeiro as pessoas. Não sei se você já presenciou um churrasqueiro dessa forma, que vai lá, começa a cortar a carne do pessoal e vai comendo. Daqui a pouco ele enche, e aí começa a deixar a carne queimar, começa a não querer cortar mais carne, fala com o pessoal que se quiser pegar a churrasqueira, às vezes vai embora. Se está de barriga cheia, os outros é problema dos outros. O apóstolo Paulo fala exatamente para nós não pensarmos dessa forma. Após explicar quem são os problemáticos dentro da igreja, ele explica algo que é bastante pertinente para nós entendermos hoje. As pessoas que se portam como essas pessoas, elas não servem a Cristo, elas servem a si mesmas. Dentro da igreja, toda pessoa que se levanta para fazer qualquer coisa que não seja com o intuito de glorificar a Deus e beneficiar a igreja, é uma pessoa que não serve a Cristo e está ali somente para atrapalhar.
somente para trabalhar o corpo de Cristo. A razão disso, meus irmãos, a razão deles não servirem a Cristo Jesus é porque já tem um mestre sobre as suas vidas. Quem é o mestre sobre as suas vidas? O versículo 18 responde: porque se estáis não servem a Cristo, não Senhor, e sim a seu próprio ventre. Na língua portuguesa, no Brasil, de forma mais particular, nós temos uma expressão que serve muito bem para denotar o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essas pessoas olham somente para o próprio umbigo. Simples assim. Não se importam com os outros, se importam somente consigo mesmas. Somente. Elas servem a si mesmas. Elas não visam o benefício do Evangelho, da igreja, elas não visam o crescimento do reino. Na verdade, elas só querem dinheiro, status, fama e crescimento pessoal, ao invés de diminuição pessoal na presença de Cristo Jesus. Entende-se de maneira clara que o interesse deles não é, de forma nenhuma, o bem da igreja, mas os bens da igreja. Por isso, meus irmãos, é tão importante nós entendermos que essas pessoas são perigosas. E aí você pergunta: poxa, pastor, mas como que eles fazem isso? Como que eles enganavam o pessoal? Eles faziam algum tipo de ameaça? Eles prendiam essas pessoas, torturavam? Eles chantageavam essas pessoas? Pior que não. Pior que não. Eles faziam de uma maneira muito mais sutil. E o apóstolo Paulo nos diz que era através de um linguajar suave e de lisonjas. Ou seja, era através de um falar manso e, como a gente conhece bem, falar bem malandro, para ensinar as pessoas a caminharem da forma como eles querem, para enganar, para ir conversando com o ouvido e fazer as pessoas fazerem o que eles desejam realmente. Mas perceba como eles são sutis. Eu tenho um amigo que um certo dia pegou o seu dinheiro lá no comércio, no caixa do seu comércio, e foi ao banco para depositar. Chegou lá, colocou dentro do envelope e está lá, esperando sua vez na fila para depositar o dinheiro. E uma pessoa na sua frente deixa a carteira cair. De imediato, ele pega a carteira, entrega para a pessoa, e esse homem que deixava cair a carteira fica muito feliz, muito feliz mesmo. E começa a dizer: eu tenho que te compensar, eu tenho que te dar uma coisa em troca, você me ajudou. E ele: não precisa, faço questão, vou te dar um sapato, eu vou te recompensar por essa ajuda que você me deu. Não, que isso, não, faço questão. E consigo dobrar o meu amigo. Eles combinam de se encontrar em uma loja após o fim do expediente bancário, e o homem sai da fila, sai do banco, e quando esse meu amigo percebe, cadê o envelope? O homem convenceu ele a entregar o envelope e ele nem viu. É exatamente dessa forma que o apóstolo Paulo nos diz que esses falsos mestres, eles trabalhavam na igreja em Roma. Eles iam seduzindo as pessoas, fazendo falsas promessas, fazendo com que eles fossem levados exatamente para onde esses falsos mestres queriam. Eles não queriam de forma alguma o crescimento desses irmãos, eles queriam o crescimento deles unicamente. E é bem similar hoje, meus irmãos, que nós vimos em várias falsas igrejas, que prometem inclusive a cura para o coronavírus através da compra de feijões ungidos, por exemplo. São falsas igrejas que prometem aquilo que Deus não prometeu, que negam aquilo que Deus ordenou e que não entregam a mensagem que Deus entregou a nós. Por isso, o apóstolo Paulo chama essas pessoas que são dobráveis, são conduzidas de forma totalmente alheia ao que deve ocorrer, de incautos, que eram simples de entendimento da Bíblia. Não por praticarem de forma simples, eles fossem. Eram simples, eram pessoas simples, por não verem valor na doutrina. Por isso não procuravam estudar, não procuravam se adentrar, não procuravam compreender de maneira mais prática o que a doutrina da palavra de Deus exigia de cada um deles. Na verdade, eles esperavam alguém mais maduro, um mestre da lei, ir lá mastigar e entregar para eles: olha, é para você fazer isso aqui, e pronto, somente. É o que eles entendiam por adequado. Por isso era muito simples eles serem enganados. Eram acostumados a receber ordens. Eles não procuravam aprender por si mesmos, mas apenas seguir ordens de pessoas que eram líderes, que eram mais experimentados. É muito similar ao que o próprio apóstolo Paulo nos diz em Efésios 4, no versículo de número 14, quando ele diz que muitos são como meninos que correm de um lado para o outro, tocados de um lado para o outro por ventos de doutrina. Antes nós éramos assim, agora nós somos maduros. Por isso nós devemos, meus irmãos, atentos, analisarmos tudo que é falado sobre a palavra de Deus, e aquilo que de fato é verdade, absorvermos, e aquilo que é mentira, rejeitarmos com veemência.
O incauto, ele não é guiado de forma nenhuma pela sua razão, mas sim pela sua emoção, por aquele calorzinho no coração, a emoção do momento. Se parece dar a emoção, está certo. Nós aprendemos ontem na mocidade que não é bem assim que funciona, né? Não é por aí que a banda toca, nem sempre o calorzinho no coração quer dizer o guiar do Senhor para as nossas vidas. Portanto, é muito importante compreendermos o Evangelho para servirmos a Deus e não a nós mesmos, para vivermos de acordo com o que o Senhor deseja e não de acordo com o que os homens nos dizem que é adequado para vivermos. Sirvamos a Deus com integridade, a ponto de amadurecermos a nossa fé para glorificarmos mais adequadamente ao nosso Deus. Não importa, meus queridos, a quem nós tenhamos que desagradar, para sermos fiéis a Deus, precisamos ser inimigos do mundo. A palavra de Deus é bem taxativa. Se você é amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. E se você é amigo de Deus, você se constitui inimigo do mundo. Que nós sejamos fiéis ao nosso Senhor e não sejamos tocados de um lado para o outro por ventos de doutrina. Amadureçamos a nossa fé para servirmos adequadamente ao nosso Deus. E a terceira e última razão que nós temos pela qual nós podemos observar que importa mais agradar a Deus do que os homens se encontra nos versículos 19 e 20. Diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. A terceira razão, meus irmãos, porque nós devemos agradar a Deus e não aos homens, é porque os homens são desobedientes. Todos sabemos que é pecado, né? Obviamente é toda inconformidade com a lei de Deus, seja de pensamento, ação ou palavra. Isso é pecado. Pecado nada mais é do que uma desobediência a Deus. Pecado é isso, desobedecer a Deus. E o apóstolo Paulo nos fala nesses versículos exatamente da importância de entendermos que devemos evitar estarmos em desobediência a Deus. Aqui, no versículo de número 19, ele começa dizendo que a obediência dos cristãos em Roma era conhecida de todo o mundo, designando exatamente o entendimento de que não apenas naquela localidade onde eles estavam, mas em várias localidades ao redor do mundo, todos sabiam da obediência dos cristãos em Roma, inclusive os ímpios. Por isso eles estavam muito felizes de saber que aquele povo, aquela comunidade, servia tão fielmente ao Senhor. E é em razão disso que ele aconselhou no versículo de número 17, que essas pessoas não permitissem esses falsos mestres mancharem a reputação que eles ostentavam. Que eles não permitissem que esses frutos podres dentro da igreja manchassem de forma indecorosa toda aquela reputação que eles haviam ostentado. É como realmente, meus irmãos, nós entendemos que devemos tirar a fruta que está apodrecendo do cesto, para não continuar apodrecendo as demais frutas. Para nós mantermos a saúde de algumas frutas, devemos retirar aquelas que já estão podres, aquelas que já estão em caminho de apodrecimento. Os falsos mestres, eles adoeciam a fé dos verdadeiros cristãos, plantando heresia aqui, outra acolá, ensinando que você é o ponto fraco de Deus, ensinando que você é igual a Jesus, como a gente está ouvindo por aí. E são nesses exemplos, meus irmãos, que nós aprendemos como realmente nós somos adoecidos pelo que nós ouvimos e pelo crédito que nós damos às pessoas que se dizem portadores da mensagem do Senhor. Em razão disso, que o afastamento destes descrentes, que o apóstolo Paulo aconselha, para que eles façam isso através do adquirir sabedoria para as suas vidas, para viverem de maneira simples para o mal e de maneira bem madura para o bem. O que é aconselhado, meus irmãos, não é de forma nenhuma retirar toda e qualquer pessoa que comete um pecado na igreja. Não! O que é aconselhado é retirar toda pessoa que está no erro, não quer consertar, bate no peito e diz que está certo e que é igual a Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim e acabou. Não tem como. São pessoas assim que o apóstolo Paulo recomenda serem afastadas da igreja, para que eles não continuem a propagar as suas mentiras, as suas heresias, para não continuarem a adoecer o povo de Deus que deseja agradar ao seu Senhor. A sabedoria para viver dessa forma, como ele nos alerta, é com relação ao ensino que nós recebemos e a prática dele na nossa vida de maneira adequada.
Por isso, meus irmãos, é importantíssimo para nós vivermos de maneira saudável, que agrade ao Senhor, nós entendermos o ensino que estamos recebendo e olharmos com critério para podermos colocar tudo aquilo que realmente provém do Senhor em prática, para agradarmos ao nosso Deus. Evitar o mal não é apenas não praticá-lo. Segundo o Salmo 1, ele nos ensina que para evitarmos o mal, nós devemos também evitar o grupo que pratica o mal. A gente não pode deter os nossos passos em grupos que de forma aberta praticam o que desagrada ao Senhor. Não é porque a palavra de Deus condena os homossexuais que nós devemos odiar os homossexuais. Nós devemos, pelo contrário, abraçá-los, mas não abraçar suas práticas. Por isso, por não devemos odiar os homossexuais, não devemos estar nós em todas as marchas, em todos os eventos que eles organizam para destacar o orgulho LGBT. Nós devemos respeitá-los enquanto seres humanos. Devemos condenar suas práticas, mas não devemos ser outras pessoas. Do mesmo modo, não devemos de forma nenhuma sermos aqueles que passam a mão na cabeça dos maridos erráticos. É o termo mais adequado ultimamente, maridos erráticos, aqueles que descem a mão na esposa, que traem a esposa e vivem de maneira totalmente alheia ao que o Evangelho exige de cada um de nós que somos homens, comprometidos com o Senhor, com a nossa esposa. Mas não devemos de forma nenhuma também sermos os primeiros a apoiar o linchamento público dessas pessoas. Um erro não justifica outro erro. Precisamos, meus irmãos, a cada dia entender o ponto que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele recomenda exatamente estarmos buscando sabedoria para entendermos o que é o bem, para praticá-lo de maneira bem clara em nossas vidas. Para uma vez amadurecida a prática do bem, nós detectarmos de maneira bem clara também o que é mal, o que é errado, o que desobedece à lei do Senhor. Não se trata de ingenuidade para o mal, se trata de amadurecimento para o bem, para se afastar cada vez mais do que é errado diante do Senhor. É maturidade para o certo, para evitar o errado. E o reforço dessa recomendação é exatamente o que se encontra na parte final do versículo número 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O Deus de toda a paz, como nós aprendemos, é o que provê a paz. Esse Senhor de toda a paz gera em nossos corações a paz no mesmo meus problemas, como nós aprendemos. E em tempo oportuno, breve, segundo o apóstolo Paulo, segundo o Evangelho, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Isso não significa, meus irmãos, que no futuro próximo nós vamos derrotar Satanás. Não é isso. Significa que Satanás já está derrotado e no futuro bem próximo ele será esmagado definitivamente. Ele não terá mais influência nenhuma sobre o mundo. Ele já está derrotado. Está esperando só terminar o jogo para nunca mais ter influência sobre o mundo. Trazendo para a nossa linguagem bem contemporânea, Satanás, seu domínio e seus seguidores, eles serão cancelados da existência, pelo menos de influência sobre a terra. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde sofrerão eternamente a sua desobediência ao nosso Deus. Por isso é importante vivermos para o bem, para a santidade, para o nosso Deus, pois o Senhor, em tempo oportuno, trará fim a toda a corrupção do mundo. E os santos presenciarão todos estes acontecimentos. Assim, meus irmãos, importa que obedeçamos ao Senhor e não aos homens, pois a obediência é devida ao Santíssimo Deus e não aos corruptos homens. Que nós, a todo instante, entendamos que entre agradar os homens e agradar a Deus, devemos agradar a Deus. Porque os homens, eles são desobedientes. Porque os homens, eles só se preocupam consigo mesmos, servem a si mesmos. E porque os homens, a cada instante que se passa em suas vidas, eles não procuram outro meio, não procuram outra forma de viver, a não ser para satisfazerem a si mesmos. Porque os homens, dessa forma, eles trazem divisões. Satisfazer a si mesmos traz divisões na unidade da fé. Por isso, meus irmãos, a cada dia, conheçamos bem a palavra do Senhor, para colocarmos em prática nossas vidas, e assim glorificarmos ao nosso Deus, de maneira consciente, de maneira proposital. Não sejamos desobedientes, mas sejamos filhos obedientes do nosso Pai, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, quero orar por você nesse instante. Santíssimo Deus, eterno Pai,
Nós oramos ao Senhor, gratos pelas nossas vidas, gratos pelos seus cuidados sobre nós, gratos pela sua palavra que foi ministrada nesse instante. Ó amado Deus, que o Senhor fale com os nossos corações, que essa mensagem profundamente seja aplicada a cada um de nós e que entendamos de uma vez por todas que se desagradamos ao Senhor, nós temos consequências para as nossas vidas. E que se nós somos amigos do mundo, somos inimigos do Senhor. Nos lembre que nós somos comprados pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo e por isso pertencemos ao Senhor. Que a cada dia nós possamos nos lembrar que pertencemos ao Senhor e não a nós mesmos. Que a prática do bem seja algo comum em nossas vidas. Que a prática do mal seja evitada ao máximo. Que nós sejamos conhecidos pela nossa obediência, pela nossa devoção, pelo nosso amor ao Senhor. Que a cada dia abracemos os homens errados e os ajudemos a encontrar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Que nós compreendamos, meu Pai, que importa obedecer ao Senhor do que obedecer aos homens. E que assim, todos os irmãos, todas as irmãs reunidas nessa oportunidade, todos nós possamos juntos vivermos para a honra e glória do seu nome. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.